Como aprendemos, de Benedict Carey. Seja você um estudante, um professor, um aprendiz ou um especialista, há sempre algo novo que você pode aprender. Existe uma famosa frase de Epiteto, filósofo estoico, que diz: é impossível para uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe. Na verdade, diversas vezes o sucesso ou o fracasso nos mais variados cenários depende da nossa habilidade de criar conexões no cérebro e de reter informações. Um piloto de avião iniciante não pode deixar seus aprendizados e informações importantes entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Centenas de vidas estão em jogo e dependem da qualidade do seu aprendizado e da sua capacidade em reter informações. Este resumo o ajudará a extrair o máximo de seus estudos e treinos. Você descobrirá como o cérebro realmente forma memórias e então usará essas informações valiosas para desenvolver rotinas e táticas para ter certeza de que, quando estudar e praticar, você impulsionará seu aprendizado e se lembrará daquilo que estudou. Parte 1. Memórias são formadas por meio de conexões entre neurônios e são guardadas em regiões específicas do cérebro. Para entender a maneira mais eficaz de estudar e aprender, primeiro nós devemos entender o básico sobre o nosso cérebro. Como ele cria memórias e como nós podemos ter acesso a elas. Memórias são criadas pelo processo de conexão de diferentes neurônios, que são células que emitem sinais elétricos em nosso cérebro para transmitir informações. Uma memória, como a do seu primeiro dia de aula, é criada quando os neurônios são estimulados, estabelecendo-se uma rede de diversos neurônios conectados, chamada de sinapse. Toda vez que acessamos uma memória, as sinapses tornam-se mais fortes. Em outras palavras, sinapses fortes significam que conseguimos acessar aquela memória de forma mais rápida e mais clara. Mas as memórias não são todas armazenadas no mesmo lugar, formando um grande emaranhado entre todas as sinapses nervosas. Na verdade, diferentes tipos de memórias são formadas em diferentes partes do cérebro. A área que forma novas memórias intencionalmente, como o nome de alguém que você acabou de conhecer, é chamada de hipocampo. Curiosamente, pessoas cujo hipocampo fora retirado ou destruído ainda são capazes de reviver antigas memórias, o que mostra que memórias antigas são armazenadas em um outro local, em uma região chamada neocórtex. Esta área é dividida ainda em áreas que controlam como nos movemos e como processamos o que vemos. Quando você pensa no seu primeiro dia de aula, por exemplo, seu cérebro procura onde essas memórias sensoriais estão armazenadas. Se você se lembrar claramente da cor dos corredores da escola, então esta memória estará armazenada em neurônios localizados na seção de processamento visual de seu neocórtex. Assim, se uma memória incluir diversos estímulos, como cores, cheiros ou até texturas, elas estarão armazenadas em diferentes tipos de redes neurais em diferentes áreas do cérebro. Dessa forma, você conseguirá entender essas memórias mais claramente, afinal, mais conexões em mais lugares significa maiores chances de lembrá-las. Parte 2. Ter uma boa noite de sono é crucial para consolidar o aprendizado e reter informações. Se você for uma pessoa ocupada que gosta de se manter produtiva, talvez você pense que dormir apenas atrapalha o seu dia e a sua produtividade. Porém, essa ideia está completamente errada. Ter uma boa noite de sono é essencial para o seu cérebro formar e consolidar novas memórias. Embora não entendamos por completo como o sono afeta nossos corpos e nossos cérebros, pesquisas sugerem que dormir nos ajuda a entender e a memorizar melhor as informações. Contudo, existia uma grande diferença entre os grupos desta pesquisa. Os participantes de um grupo dormiam antes de fazer um teste, e os participantes do outro grupo não dormiam. Os resultados mostravam que o grupo que dormia antes tinha uma performance muito melhor. Eles lembravam 93% das respostas, enquanto o grupo que não dormiu antes da prova lembrou-se de apenas 69%. Portanto, dormir é importante, porém, é mais complicado do que parece. Dependendo das suas tarefas, diferentes estágios do sono são mais necessários do que outros. Você não dorme da mesma maneira a noite inteira. Na verdade, a sua noite de sono é formada por ciclos. Portanto, se você tem uma prova no dia seguinte e ainda precisa de tempo para estudar, é importante entender o que é mais eficiente. Ficar acordado até tarde para encher a sua cabeça com informações ou acordar mais cedo para estudar. Suas primeiras horas de sono no início da noite são as mais importantes para reter as informações. Se você estiver estudando vocabulário, por exemplo, é melhor ir para a cama mais cedo.
No entanto, se precisar pensar de forma criativa, é melhor ficar acordado até tarde da noite. O pensamento criativo requer o sono do tipo movimento rápido dos olhos, mais conhecido como sono REM, que acontece principalmente nas primeiras horas pela manhã. Então, é uma boa ideia ficar estudando até tarde, contanto que durma pelo menos algumas horas antes do sol nascer. Agora que você entendeu como o cérebro armazena e acessa memórias, o próximo capítulo vai discutir maneiras práticas de se aprender de forma rápida e eficiente. Parte 3. Não faça a mesma rotina diária de estudos. Variações podem impulsionar a sua capacidade de lembrar e aprender. Na escola, seu professor deve ter sugerido que você separasse uma parte do dia para que você estudasse sozinho, em um local específico, livre de distrações. No entanto, distrações não são as únicas coisas que influenciam nosso aprendizado. A verdade é que os fatores ao nosso redor, durante uma sessão de estudos, afetam nossa capacidade de lembrar aquilo que aprendemos. O seu cérebro absorve todos os tipos de estímulos ambientais enquanto estuda. O cheiro da sala, as cores das paredes, o assento duro e desconfortável de sua cadeira, e assim por diante. Essas coisas não são observações triviais. Elas são, na verdade, traços que podem nos ajudar a lembrar e a acessar informações que aprendemos durante nossos estudos. Isto foi verificado em um experimento em que participantes estudavam uma lista de palavras enquanto diferentes tipos de música tocavam na sala. Quando os testes foram aplicados, os participantes foram capazes de lembrar 2 vezes mais palavras quando o mesmo tipo de música estava sendo tocada nas 2 ocasiões, do que quando o tipo de música era diferente ou quando não havia música alguma. Os resultados deste experimento mostram como estímulos relacionados ao ambiente ajudaram os cérebros dos participantes a acessar as informações armazenadas enquanto estudavam com os mesmos estímulos presentes. Usando esta informação, considere mudar seu ambiente de estudos para assegurar que você será capaz de acessar esta informação em qualquer situação. Como você provavelmente não será capaz de recriar o seu ambiente de estudos durante a prova, você pode, no entanto, mudar sua rotina de estudos. Você pode alternar entre anotar informações em um computador e anotar informações em um papel. Ou você pode estudar um dia fora de casa e um outro dia na cozinha. Você pode estudar um dia pela manhã com a luz do sol e outro dia com a luz do seu abajur pela noite. Estas mudanças aparentemente triviais asseguram que as informações serão armazenadas em diferentes partes do cérebro, criando mais memórias e aumentando a sua retenção e impulsionando seu aprendizado. Parte 4. Sobrecarregue-se hoje e esqueça amanhã. Para lembrar informações por um longo tempo, estude em intervalos. Você é o tipo de pessoa que enche a sua cabeça com todas as informações que precisa um dia antes da prova? Essa estratégia realmente funciona? Isso pode ser até eficaz para aquela prova, mas você provavelmente não lembrará muito da matéria após um certo tempo. Na verdade, a única maneira de reter informações por um longo período de tempo é quebrando seus estudos em diversas sessões. Isso é chamado de efeito de espaçamento. Estudar o mesmo fato de novo e de novo e de novo de uma só vez não resulta em uma memorização efetiva, já que seu cérebro fica essencialmente entediado. Pense nisso da seguinte forma: se você estiver em uma festa e for apresentado a um novo colega, você talvez tentará lembrar o seu nome. Mas mesmo que você se esforce muito, é provável que você já terá esquecido o nome dele antes mesmo de ir embora da festa. No entanto, se você ouvir o nome desse mesmo colega novamente alguns dias depois, então esta nova informação vai tornar as sinapses da informação original mais fortes, fazendo assim com que você não se esqueça mais do nome dele. Portanto, se você quiser reter informações de forma eficaz, você não precisa gastar tanto tempo estudando repetidamente de uma única vez, mas sim usar o espaçamento nos estudos de maneira inteligente. Por exemplo, se você tem uma prova em 2 semanas e você planeja estudar por um total de 9 horas, ao invés de estudar por 9 horas no dia anterior à prova, uma estratégia mais eficaz e mais inteligente seria estudar por 3 horas em 3 dias diferentes. Seguir essa tática de estudos aumentará suas chances de lembrar de todas as informações relevantes, sem gastar nenhum tempo extra estudando. Afinal, você só estará distribuindo seu tempo de maneira melhor. Parte 5.
Para consolidar suas memórias e impulsionar o seu aprendizado, faça perguntas a si mesmo e explique o conteúdo para outras pessoas. Você provavelmente sabe que quando tem que explicar algo para outra pessoa, apesar de poder ser difícil, esse processo ajuda você a entender melhor a matéria e o conteúdo. Isto ocorre porque recitar informações é mais eficaz para a retenção de memórias do que simplesmente ler as informações. Se quiser reter o máximo possível daquilo que aprendeu, então tente testar seus conhecimentos, ao invés de simplesmente reler as passagens de um livro. Uma maneira de fazer isso é explicando o assunto para outra pessoa. Quando você faz um esforço extra para explicar um determinado assunto a alguém, as conexões entre os neurônios que armazenam seu conhecimento vão se intensificar, fazendo assim com que acessar esta informação se torne mais fácil e mais rápido do que anteriormente. Mas, e se você não encontrar uma pessoa adequada para compartilhar seu conhecimento? O que fazer? Você pode testar a si mesmo. Essa estratégia também é muito importante até mesmo antes de saber qualquer coisa sobre aquele tópico, pois isso pode ajudar a aumentar o seu entendimento sobre o assunto mais tarde. Imagine que você tem um teste de múltiplas escolhas sobre um assunto do qual você não saiba absolutamente nada. Você provavelmente teria que chutar as respostas e erraria a maior parte das questões. Mesmo assim, por incrível que pareça, este processo aumenta suas chances de acertar uma questão semelhante quando for fazer um teste de verdade. Psicólogos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, fizeram estudantes responderem algumas questões sobre um assunto do qual iriam aprender apenas algumas semanas depois. E então, deram a eles as respostas corretas para as questões no término da prova. Os pesquisadores então compararam as provas feitas antes de aprenderem sobre o assunto com as provas no final do semestre. Surpreendentemente, os alunos tiraram notas 10% maiores em questões semelhantes àquelas que foram respondidas no início do semestre, mesmo não possuindo conhecimento algum naquele momento. O segredo é se testar, mesmo que você erre, e então revisar as respostas corretas. Ao fazer isso, quando for estudar, o seu cérebro já saberá quais são as informações mais importantes que ele deve procurar e armazenar na memória. Parte 6. Interrupções não atrapalham o seu aprendizado. Na verdade, elas podem até ajudar você a aprender melhor. Procrastinação é um mal que afeta quase todas as pessoas. Nós enrolamos antes de realizar uma tarefa, ficamos facilmente distraídos, até que, por fim, somos forçados a terminá-la na última hora. Mas como você vai ver, este hábito pode ser facilmente evitado. Algumas pessoas acreditam que é mais eficiente começar e terminar um projeto, de uma só vez, logo após o receberem. Desta forma, o trabalho é feito e você não precisa mais pensar sobre ele. Porém, fazer um projeto ao longo do tempo, em diferentes dias, em diferentes sessões, abre espaço para interrupções e é muito melhor para o seu aprendizado. Com mais tempo para realizar a tarefa, nós podemos pensar livremente, desenvolver novas ideias e armazenar melhor nossos aprendizados relacionados ao projeto. Afinal, para que serve desenvolver e finalizar um projeto se você não for reter as informações e os resultados? Em um estudo, pessoas receberam um número pequeno de tarefas, como completar um jogo de palavras cruzadas. Durante o estudo, um pesquisador ocasionalmente interrompia as pessoas para que não completassem algumas das outras tarefas. Depois, este mesmo pesquisador pedia para que as pessoas listassem tudo aquilo que haviam executado, e descobriram que elas se lembravam mais das tarefas que não haviam terminado do que daquelas que haviam finalizado. É como se o nosso cérebro parasse de se preocupar com aquilo que marcamos como concluído. Portanto, você não vai apenas se lembrar mais dos seus projetos se fizer pausas, como também projetos interrompidos ficarão ativos por mais tempo em sua memória e possivelmente o levarão a ter novas ideias. É por esse motivo que eu evito escrever meus roteiros em apenas um dia. Além disso, quando estiver tentando resolver um problema, pausas podem ajudar você a vê-lo sob uma nova perspectiva. Isto acontece pois interrupções permitem que você se afaste do problema, liberando a sua mente para se soltar de pressupostos e perspectivas e fazendo com que você consiga enxergar o projeto com novos olhos. Então, se você estiver trabalhando em um problema matemático por um longo período de tempo, é importante fazer uma pausa. Saia para caminhar e tente novamente depois.
Você logo perceberá como diversas vezes você vai encontrar soluções para o seu problema quando nem mesmo estiver pensando nele. Seus insights surgirão do nada. A mente humana é uma ferramenta complexa e brilhante. Parte 7. Variedade é o tempero da mente. Não foque em apenas uma habilidade. Pratique diferentes tipos de exercício de uma só vez. Se você já fez aulas de tênis, provavelmente seu treinador frisou a necessidade de você treinar o mesmo movimento até não aguentar mais antes de passar para o próximo exercício. Porém, seria esta a maneira mais eficiente para aprender algo? Definitivamente não. Pesquisas mostram que, na verdade, repetições variadas são mais eficientes do que focar em um único tipo de exercício por vez. Em um estudo, pesquisadores separaram crianças em 2 grupos para aprender como arremessar saquinhos de feijão enquanto estivessem vendados. O primeiro grupo praticava com apenas um alvo a 1 metro de distância. O outro grupo tinha 2 alvos, um a meio metro de distância e outro a 1,5 metro. Após apenas 6 sessões de treinamento, os 2 grupos competiram para acertar apenas um alvo que estava a 1 metro de distância. Surpreendentemente, o segundo grupo, aquele que treinou com 2 distâncias diferentes, se saiu melhor do que o primeiro, mesmo sem nunca ter treinado com um alvo a 1 metro de distância. Por que isso aconteceu? Porque a variação nas suas sessões de treinamento fez com que desenvolvessem uma habilidade mais ampla, real e adaptável. A vantagem de adicionar variações aos seus treinos é que isto lhe prepara para situações inesperadas. Variações requerem que você faça mais esforço, o que intensifica os ganhos com as repetições. Então, como você pode variar repetições nas suas lições de casa? Procure variar como você estuda, até mesmo de hora em hora. Isso aumentará suas chances de usar a habilidade adquirida em um outro contexto. Por exemplo, se você estiver estudando geometria, ao invés de só estudar o Teorema de Pitágoras em um único tipo de exercício, experimente praticar exercícios variados que exijam que você pense e aplique o teorema de maneiras diferentes. Desta forma, você estará mais bem preparado para fazer uma prova com perguntas diferentes daquelas feitas nos exercícios e que possam requerer que você use o teorema de uma maneira diferente. Afinal, a vida é assim, um enorme sistema complexo cheio de variedades, não apenas algo simples e fixo. Parte 8. A noção sensorial nos ajuda a separar quais informações são realmente importantes à nossa volta. Como que um jogador de beisebol consegue decidir tão rapidamente se deve rebater uma bola rápida? Há muita informação para se absorver ao mesmo tempo. Quão alta a bola está? Quão rápida ela está? É uma bola com efeito? O segredo por trás desta habilidade está no que é chamado de noção sensorial. O aprendizado sensorial nos ensina a tomar decisões conscientes num piscar de olhos. Trata-se da habilidade de reagir adequadamente ao ambiente em nossa volta, procurando apenas pelos sinais mais importantes para a tomada de decisão. Embora não nasçamos com esta habilidade, nós podemos nos tornar especialistas nela com o tempo suficiente e o treinamento adequado. Pilotos iniciantes, diversas vezes, se sentem sobrecarregados pela enorme quantidade de ponteiros e instrumentos dentro de uma cabine de avião. Por outro lado, pilotos experientes se tornam especialistas na percepção visual, fazendo assim com que apenas precisem bater o olho em algo para entender o que está acontecendo. Pelo fato de o piloto experiente ter passado tanto tempo dentro de uma cabine, ele teve mais do que tempo suficiente para aperfeiçoar sua noção sensorial. Ele já sabe como os instrumentos estão configurados e o que eles significam, e mais importante, no que eles devem prestar atenção. Nós podemos aprender a diferenciar e a filtrar as informações desnecessárias daquelas que precisamos aprender, desenvolvendo nossas noções sensoriais com a prática. Para fazer isto, podemos utilizar módulos de aprendizado sensorial. Isto é, fotos ou vídeos que podem ser usados para aperfeiçoar habilidades em fazer julgamentos rápidos, a partir de uma série de estímulos específicos. Em um estudo, alunos de medicina recebiam fotos de diferentes tipos de brotoejas, erupções cutâneas formadas por pequenas vesículas. Elas simplesmente parecem iguais para os olhos de um leigo. Os alunos então deveriam decidir rapidamente que tipo de lesão ou de brotoeja estava sendo mostrada. Estas decisões súbitas faziam os estudantes sentirem a resposta correta, fazendo com que se tornassem especialistas em identificar intuitivamente os problemas dermatológicos. Aplicando modelos de aprendizado sensorial em seus estudos, você também pode começar a desenvolver a sua noção sensorial.
Resumo final. Para otimizar os seus estudos, você precisa ter um bom entendimento de como o seu cérebro funciona, como ele processa e como ele armazena informações. Utilizando este conhecimento, você pode determinar rotinas mais eficazes para seus estudos, impulsionando seu aprendizado e aumentando sua capacidade de lembrar informações.